pessoal! Hoje nós vamos ter o terceiro vídeo sobre os alunos que são considerados problema. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os alunos desmotivados, aqueles que não têm motivação para aprender. Oi pessoal, meu nome é Magda Altafini, eu sou psicopedagoga clínica, especialista em neuropsicologia. E hoje nós vamos falar sobre os alunos que não têm motivação para aprender. Vou dizer para vocês que na minha experiência de quase 20 anos de consultório, essas crianças, esses adolescentes, esses adultos são os que são mais difíceis de tratar. Por quê, gente? Eu tenho muita dificuldade de entender como que alguém não tem motivação para aprender coisas novas. Nós normalmente nos colocamos como parâmetro, né, em relação aos outros. Como eu sou uma pessoa extremamente motivada para aprender, eu sempre gostei muito de aprender, eu estou sempre aprendendo coisas novas, para mim é muito difícil ver uma criança, um adolescente, um adulto que não gosta de aprender. Então, este assunto me interessou muito, me interessa muito. Tanto me interessou que eu, no mestrado em educação, eu estudei a questão da motivação para aprender. Além dos professores, os pais ficam completamente desesperados com esse tipo de aluno, né? É um tipo de aluno que não tem interesse em nada, que ele não gosta de português, que ele não gosta de matemática, que ele não gosta de ler, ele não gosta de aprender. Muitas vezes ele não gosta nem da escola, ele não gosta nem de ir para a escola. E isso nos deixa muito perplexo, porque a escola deveria ser um lugar onde a criança se sentisse muito bem. A aprendizagem deveria ser uma atividade que deixe as pessoas felizes. E isso não acontece com algumas crianças. Esses alunos, eles não prestam atenção na aula, não fazem as atividades, não fazem as tarefas de casa, muitas vezes nem se importam em tirar notas baixas e, inclusive, questionam o porquê de estudar. São normalmente alunos que atrapalham as aulas, conversam o tempo todo, fazem brincadeiras, atrapalham os colegas. Ou também tem um outro tipo de aluno que é desmotivado, que simplesmente fica alienado da aula, das coisas que estão acontecendo na aula. Isso acontece muito com os adolescentes. Eles dormem na aula. Parece incrível, né? Mas quem é professor sabe disso, né? Eles estão tão desinteressados que eles baixam a cabeça e dormem na aula, né? Mas por que essas crianças, esses adolescentes não têm motivação para aprender? Por quê? Por que será? Quando a gente pensa sobre o porquê da falta de motivação para aprender, muitas hipóteses podem ser levantadas. Uma delas é a mudança na sociedade, né? A sociedade mudou, esse mundo está muito tecnológico, né? E a escola não acompanhou esse desenvolvimento tecnológico, né? Teve um tempo que se imaginava que se colocasse os computadores na sala de aula, isso ia mudar, enfim, as escolas se adaptaram, colocaram salas de informática, os computadores estão na sala de aula, mas isso não mudou muito, né? Porque a escola, por mais bem organizada que seja, ela não consegue acompanhar essa evolução muito rápida da sociedade, não é? Também podemos levantar a hipótese de que algo esteja roubando a atenção dessa criança ou desse adolescente, né? E aí pode ser questões emocionais, enfim, ela não está motivada a aprender por inúmeras questões pessoais, de família, emocionais, enfim,
Outra hipótese levantada pode ser a falta de incentivo da família, né? A família não motiva para aprender, não dá valor à educação, não dá valor à escola, não dá valor aos professores dos seus filhos, né? Muitas vezes as crianças, os adolescentes, elas ouvem em casa, né, dos pais, e isso eu já ouvi muito, né, de alunos e pacientes meus: para que eu vou estudar? O meu pai não estudou e ele tem uma empresa e é muito rico, né? Então, assim, os pais muitas vezes não valorizam a educação, né? Não acompanham as atividades da escola, não vão buscar o boletim, não vão conversar com os professores, não olham os cadernos dos filhos, não acompanham a lição de casa, não é? O que a gente percebe também, por exemplo, em relação à leitura, né? Eu vejo muitos pais reclamam para mim: ai, meu filho não lê, ele não gosta de ler. E aí eu pergunto para os pais: e o senhor lê? E pergunto para a mãe: tu lê? Não leio. Então, a gente manda o filho ler, mas a gente não lê, né? As crianças, elas aprendem muito mais pelo exemplo do que por palavras, né? Se as crianças veem os pais lendo, elas vão querer imitá-los. Elas vão querer saber o que tem de interessante naquele livro, naquele jornal, naquela revista, não é? Eu acho que hoje em dia as crianças estão mais propensas a assistir o pai ou a mãe ali no celular, né, gente? Não com o livro na mão, ou lendo alguma coisa, ou aprendendo alguma coisa. Às vezes, os alunos estão desmotivados na escola porque aquela escola, ela não é adequada para aquele aluno. O que eu quero dizer com isso? Existem vários tipos de escola, né? Existem escolas mais tradicionais, escolas mais conservadoras, escolas mais progressistas. E quando a gente vai escolher a escola do filho da gente, a gente tem que prestar atenção em que tipo de escola que a gente vai colocar os nossos filhos. Porque se uma criança está deslocada, por exemplo, é muito comum que crianças que são extremamente criativas, livres, que têm uma educação mais progressista, tenha dificuldades em se adaptar e a gostar e a se motivar a estudar numa escola conservadora e que não ensine a pensar. E ela vai ter problema nessa escola. Ela vai ter problema nessa escola. Ela vai ter uma reação às normas dessa escola. E provavelmente ela vai criar problemas nessa escola. Ou ela vai se rebelar às normas, ou ela vai se desmotivar. Porque as suas potencialidades, elas não vão estar sendo desenvolvidas. Numa escola, e aí nós vamos falar um pouquinho da questão da adolescência. Eu acho que principalmente na adolescência acontece isso. Quando esses adolescentes que são mais livres, que já têm uma autoria de pensamento, estudam numa escola muito rígida, muito tradicional, eles tendem a se desmotivar a estudar. Porque eles não conseguem desenvolver essas características que eles têm. Eles não têm voz, eles não têm vez, eles não podem criar, e aí eles se desmotivam. O protagonismo na escola é extremamente importante, principalmente para o adolescente.
ele precisa sentir que ele está sendo respeitado na sua individualidade, que ele está sendo respeitado na sua vontade, no seu interesse, né? Escolas mais tradicionais, por exemplo, elas mantêm um currículo extremamente fechado, né? Conteudista, né? Aqueles conteúdos que vão cair no vestibular, que vão cair no Enem, né? Não se preocupam com o desenvolvimento do sujeito de uma forma mais ampla, geral, né? E isso, para algum tipo de aluno, pode sim desmotivar muito. Uma outra hipótese da falta de motivação para aprender é que a criança, às vezes, ela foge do fracasso. Como assim, Magda, foge do fracasso? Por exemplo, crianças, adolescentes que são filhos de famílias extremamente exigentes, né? Os pais são extremamente exigentes, exigem que os filhos sempre tirem notas muito altas, que sejam os melhores em tudo. Essa criança, ou esse adolescente, ela vê que ela não está dando conta, que ela não está conseguindo atingir, e aí ela se desmotiva. Para fugir desse fracasso, eu não fiz a prova, eu não fiz aquele trabalho. Eu não fiz porque eu não quis. Não que eu não soubesse fazer, mas muitas vezes ele não sabe fazer. Muitas vezes ele teve medo de ir mal naquela prova e simplesmente ele inventou uma doença para não fazer a prova, para não ir à aula naquele dia, porque ele estava se sentindo despreparado, né? Então a falta de motivação pode ser uma fuga, né, desse fracasso, para proteger a sua autoestima, né? Muitas vezes este aluno ele tem dificuldade de lidar com as suas próprias limitações, né? Então, se eu fizer eu não vou ir bem, então eu não faço. Isso é muito comum. Às vezes nem é a família que é tão exigente assim. Às vezes esse aluno tem uma autoexigência muito grande. E aí isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser trabalhado, né? Outro motivo, pessoal, é que as aulas às vezes são muito chatas mesmo. Vamos combinar, né? Vamos combinar que às vezes as aulas são muito chatas mesmo. Alguns professores não são nada criativos, apresentam aquele conteúdo da forma mais chata possível. E esses alunos, eles estão a mil, eles estão querendo aprender, eles estão querendo saber muito mais do que a gente está ensinando para eles, né? Alguns conteúdos também são completamente fora da realidade. Então, assim, ó, os conteúdos, todo o planejamento, ele tem que ser em cima da realidade daquele aluno, daquela comunidade escolar, né? Porque senão não faz sentido. Eu não tenho motivação para aprender aquilo que não faz sentido para mim. Se o aluno não entender o significado daquele conteúdo, daquela aprendizagem, para que aquilo vai servir para ele, ele não vai ter motivação. Então, a aprendizagem, ela precisa ser significativa. Tem que fazer sentido para o aluno. Isto vai motivar ele para aprender. Para que eu vou usar isso? É muito comum a gente ouvir dos alunos de ensino médio, quando eles começam a aprender aqueles conteúdos de matemática, equações de segundo grau, né? Eles dizem, para que eu quero aprender isso? Para que eu vou usar isso? Né? E eu não sei se os professores explicam para os alunos que esses conteúdos de matemática moderna, nem sei como é que falam hoje,
a gente falava em matemática moderna, né? São para desenvolver o raciocínio lógico, matemático, que é